Alexandre, nome completo, por favor. Alexandre Clemens. Estado civil? Casado. Profissão, chefe? Eu sou policial civil. E lotação? Eu trabalho na Delegacia de Crimes Informáticas do DEIC, quando o drone foi interceptado lá. A gente foi até o local, esse local do Volpato, que a princípio era uma casa de festas, mas quando a gente cumpriu o mandado, a gente percebeu que ela estava desativada há algum tempo e que ele usava como um local não só para dar manutenção nos drones, como para dar treinamento. A gente encontrou nas redes sociais vários vídeos dele dando treinamento e mostrando os drones nesse mesmo local aí onde foi cumprido o mandado de busca. No mandado de busca, a gente encontrou mais de 20 drones lá, que foram apreendidos e foram feitas as extrações desses dados para análise. E eles, todos os que foram dos quais foi possível, né, se extrair esses dados, todos voaram em presídios. Todos fizeram voos na área dos presídios. Comprovando, assim, que apesar de a gente não ter como confirmar que o Volpato estava no local, lá no dia, com o Márcio, mas com certeza ele era a pessoa que dava manutenção e preparava os drones para esse tipo de atividade. Isso está bem claro em todos os outros drones que foram apreendidos no local dele, onde ele trabalhava lá, que todos esses drones voaram. Todos eles voaram, os que a gente conseguiu fazer essas extrações, todos voaram em região de presídio. O inquérito policial. O Volpato, ele não estava no local, né? E, na verdade, como não era a residência dele, era só o local de trabalho, quando ele nos viu cumprindo o mandado, ele, né, não chegou no local, então ele se apresentou na delegacia alguns dias depois com o advogado, e em depoimento ele foi bem confuso, assim, uma hora ele dizia que os drones eram todos dele, outra hora ele dizia que os drones não eram dele, eram de um advogado, e que eram de clientes, mas aí a gente provava que o drone estava, mas o drone voou foi no presídio, depois veio e voou dentro do teu estabelecimento. E aí ele não sabia explicar ali o motivo, por que os drones tinham feito aquilo e tal. E demonstra que o Márcio também operava, né, com outros equipamentos. O que a gente encontrou? Nos outros drones que foram encontrados depois do mandado de busca, na residência do Volpato, também tinham drones que voavam na casa do Márcio. Outros modelos de drones que voaram na casa do Márcio e voaram nos presídios. Então demonstra aí a relação entre os dois. O Márcio era o piloto e o Volpato era a pessoa que tinha o conhecimento técnico, tanto para ensinar quanto para dar manutenção e preparar os drones para as entregas. Certo. Tem mais perguntas, doutor? Pela defesa do réu, Luiz. Sim. Obrigado, Pedro. Tudo bem, Alexandre? Bom, Alexandre. Agora é um pouco melhor. Tá. Alexandre, chegou a participar lá do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Volpato? No início não, porque eu estava cumprindo o mandado na casa do Márcio. Depois que a gente terminou todo o trabalho em Eldorado, que era onde residia o Márcio na época, a gente deslocou até o local, mas os colegas que chegaram lá eu só cheguei depois já estava cumprido os mandados. Aí só estavam preservando o local ali para saber da autoridade policial o que seria apreendido e o que não seria apreendido. Do local, o senhor sabe dizer se existia, além dos drones, algum outro material, droga, armas, alguma situação que pudesse caracterizar alguma participação no crime de tráfico de droga? Não, no local ali era um local que tinha bastante peças relacionadas aos drones. Para manutenção, peças novas, muita embalagem da compra dessas peças, mas ilícito, nada, só os drones mesmo que foram apreendidos. Não, no local ali era um local que tinha bastante peças relacionadas aos drones. Para manutenção, peças novas, muita embalagem da compra dessas peças, mas ilícito, nada, só os drones mesmo que foram apreendidos. Esses drones que foram apreendidos, eles estavam, o senhor falou que foram apreendidos conforme o relatório 21 drones.
Né? E os relatórios apontam que somente, fora esse que foi apreendido lá com o Márcio, somente 4 teriam voado em zona de presídio. E o senhor referiu que todos teriam voado em zona de presídio. Eu lhe pergunto, todos os drones que foram apreendidos, desses 21, tinham capacidade de carga? Todos os modelos, como eu disse anteriormente, todos os que foram possível a gente fazer essa extração, eles voaram. Por quê? Porque os outros, para a sua pergunta, todos têm capacidade de carga, com exceção, se não me engano, de um modelo, que é um muito pequeno, e que não tem. Desses dos drones comerciais, porque o que a gente encontrou lá? Muitos drones que a gente chama de drone, mas na verdade, pelo conhecimento do Volpato, ele montou alguns drones, pegando peças de outros. Então, esses a gente desconsiderou como sendo capazes de ter voado no presídio, por exemplo. Mas da marca DJI, que são todos os que constam no relatório, esses sim, que foram, e também muitos drones, pelo que a gente percebeu, estavam só faltando partes dos drones, porque eles estavam sendo usados em outros. Então, todos os 21 drones, a gente conseguiu extrair informação, não de todos, de alguns. Desses foram os que voaram em presídio. E esses drones que foram extraídos, a localização e eles voaram em presídio, no momento da apreensão deles lá, eles tinham estavam equipados com algum equipamento que pudesse se transportar ou estava simplesmente o drone? Não, porque lá no local o drone estava em cima da bancada, porque estava sendo feita manutenção, mas estava sem a bateria, estava sem os dispensadores, né? Eu não me recordo se foi encontrado algum dispensador lá no Volpato, mas isso eu não me recordo. Mas eu lembro que tinha uma bancada com muitas peças, com muitos acessórios, muito drone desmontado. Então, alguns drones a gente voltou a encaixar eles ali, mas depois aqui, na hora de fazer a perícia neles, ali, de fazer o levantamento das informações deles, muitos não ligaram, por esse motivo. Eles estavam em manutenção, né? Estavam sendo usados para... Então, a gente só conseguiu extrair mesmo dos que tinham condições ali. Durante a investigação, o senhor falou que houve ali a quebra do sigilo telefônico, eu vi também no relatório ali a troca de mensagens do WhatsApp. Em alguma dessas mensagens, foi localizada alguma mensagem entre o acusado Márcio e o acusado Volpato? Durante a investigação, o senhor falou que houve ali a quebra do sigilo telefônico, eu vi também no relatório ali a troca de mensagens do WhatsApp. Em alguma dessas mensagens, foi localizada alguma mensagem entre o acusado Márcio e o acusado Volpato? Existe alguma ligação comprovada nesse sentido? Não, porque o telefone que foi usado pelo Márcio, lá quando foi apreendido, aquele a gente não conseguiu ter acesso, como ele estava bloqueado, a gente não conseguiu quebrar a senha de bloqueio, não teve acesso às informações. No telefone que foi encontrado depois, que foi pego com o Márcio depois... Existe alguma ligação comprovada nesse sentido? Não, porque o telefone que foi usado pelo Márcio, lá quando foi apreendido, aquele a gente não conseguiu ter acesso, como ele estava bloqueado, a gente não conseguiu quebrar a senha de bloqueio, não teve acesso às informações. No telefone que foi encontrado depois, que foi pego com o Márcio depois, agora estou me deixando na dúvida, se teve alguma conversa relacionada que desse para identificar que era o Volpato. Eu não me recordo se teve, agora estou me deixando na dúvida, se teve alguma conversa relacionada que desse para identificar que era o Volpato. Eu não me recordo se teve, agora estou me deixando na dúvida, se teve alguma conversa relacionada que desse para identificar que era o Volpato. Eu não me recordo se teve. Eu lembro que teve algumas conversas no dia anterior que falavam da entrega no presídio e tudo que eles iam fazer e tal, mas eu não me recordo se eu consegui vincular ele ao Volpato. Eu acredito que não. Entrega no presídio e tudo que eles iam fazer e tal, mas eu não me recordo se eu consegui vincular ele ao Volpato. Eu acredito que não. O vínculo com o Volpato é só dos equipamentos mesmo.
O vínculo com o Volpato é só dos equipamentos mesmo. O vínculo com o Volpato é só dos equipamentos mesmo. Só para registrar, Excelência, conforme o relatório, não aparece nenhuma menção ou qualquer parte de relatório que conste alguma informação do acusado Márcio com o Volpato. Eu quero ver mais algumas perguntas. Só para registrar, Excelência, conforme o relatório, não aparece nenhuma menção ou qualquer parte de relatório que conste alguma informação do acusado Márcio com o Volpato. Eu quero ver mais algumas perguntas. O senhor falou a respeito do armazenamento dessas informações que ficam nos drones. Esses armazenamentos, eles ficam no drone, numa placa que fica dentro do drone, ou isso fica armazenado numa nuvem e tem acesso através dos celulares? Não. Eu sei, eu entendo a sua pergunta, porque foi uma justificativa que o Volpato deu quando deu depoimento aqui na delegacia. Não. As informações foram extraídas de dentro do drone. Alexandre, eu poderia repetir o início da tua fala que a gente não conseguiu compreender, cortou. Eles ficam armazenados? Tá, vou explicar novamente. Não. Isso foi uma... Tá me ouvindo? Sim, agora vem. Sim, tá. Isso foi uma justificativa que foi dada pelo Volpato quando ele deu depoimento aqui na delegacia, mas não. Apesar de ser possível a gente buscar da nuvem essas informações, isso não aconteceu porque a gente não teve acesso ao celular, nem do Volpato e nem do Márcio, que estava bloqueado. As informações que constam nos relatórios foram extraídas do drone, dos drones no caso, tanto do que foi apreendido no dia quanto dos que foram apreendidos depois. Isso fica armazenado dentro do drone. Sr. Alexandre, nesse armazenamento dos dados do celular, isso poderia ter sofrido alguma alteração, ser apagado, alguma situação assim? Ou isso fica registrado do celular ou do drone? Isso. Ou do drone? Ambos. Não entendi a pergunta. As informações que ficam registradas no drone, especificamente no drone, ela poderia ser apagada de alguma forma? Não, porque elas ficam junto com o sistema operacional do drone. A não ser se tu apagar o sistema operacional, o drone para de funcionar por ser do sistema. As que ficam no celular, sim, essas podem ser apagadas, por exemplo. As que ficam no drone, é o próprio sistema operacional que determina quando aquele espaço de memória está cheio, ele vai apagando as mais antigas e deixando as mais recentes. Mas isso é administrado pelo equipamento, pelo sistema operacional do equipamento. No caso do celular, não. Essas você pode tirar, apagar, desinstalar o software, sem nenhum problema. No caso do drone, não, porque senão o drone para de voar, né? Porque ele tem um sistema operacional que checa ali câmera, os sensores, tudo, e aí ele deixa de ser operacional se for apagar o sistema operacional dele. Obrigado. Eu tive presente lá com o senhor aquele dia no depoimento, quando sou Volpato, e nós informamos alguns telefones que supostamente seriam a origem desses drones. Você sabe dizer se a especializada chegou a investigar sobre isso, ou se levou isso adiante? Eu tive presente lá com o senhor aquele dia no depoimento, quando sou Volpato, e nós informamos alguns telefones que supostamente seriam a origem desses drones. Você sabe dizer se a especializada chegou a investigar sobre isso, ou se levou isso adiante? Não sei lhe informar. Isso só a autoridade policial pode lhe responder. Eu fui ali, agora eu me lembro do senhor. Sim, a gente acompanha. Não sei lhe informar. Isso só a autoridade policial pode lhe responder. Eu fui ali, agora eu me lembro do senhor. Sim. A gente acompanhou ali o depoimento e fez esse relatório. Depois daquela parte em diante, passou a autoridade, foi quem assumiu ali, né, a parte cartorária, e aí eu não sei dizer. Acompanhou ali o depoimento e fez esse relatório. Depois daquela parte em diante, passou a autoridade, foi quem assumiu ali, né, a parte cartorária, e aí eu não sei dizer. Nós temos não sei se eu poderia nos esclarecer, analisando os relatórios, nós temos alguns drones que foram, segundo o relatório, voaram em 26 de janeiro de 2022 e datas
entre final de janeiro e início de fevereiro. Isso consta nos relatórios. E esse drone teria sido apreendido lá no estabelecimento do seu Volpato. Só que nesse período não tinha ninguém no estabelecimento. O drone estava lá dentro. Existe, nessa mesma linha, existe a possibilidade de um drone que foi, o que você falou, que o seu Volpato, ele montou muitos drones, ele comprava, vendia peças, era a atividade habitual dele isso. Existe a possibilidade de um desses drones que ele montou, dessa placa-mãe que ele utilizou, ter voado e ter registrado nesse drone que foi montado por ele? Continua essa possibilidade? Dele ter trocado as peças entre um drone e outro, sim, isso ele poderia fazer. Ele poderia pegar o drone que voou e trocar por um drone, pela carcaça do drone, mas o cérebro do drone é a placa-mãe que vai controla o drone. Então, a placa voou lá no presídio. Apesar da carcaça, do rotor que ele tenha trocado, de uma câmera que ele tenha trocado, não ter voado. Mas a placa voou, que é o coração. Não tem como ele ter voado com o drone sem uma placa-mãe, por exemplo. Não tem. Mas ele pode ter pego uma placa-mãe de um drone que tenha caído, por exemplo, depois de vários voos lá no presídio, ter caído, ter quebrado, e ele ter pego essa placa e trocado os rotores, trocado a câmera, o gimbal. Isso ele pode ter feito, sim. Isso ele acredito até que ele tenha feito pela quantidade de ferramentas e coisas que nós encontramos no local. Para finalizar, já desculpa a demora, nós notamos, a investigação notou que ela deixa entender o relatório, não sei se posso dizer que deixa entender, que essa oficina dos drones, até isso foi noticiado no jornal, seria uma oficina dos drones da determinada utilização para o tráfico de drogas. A investigação chegou a perceber que até no relatório consta que ele fazia aulas, ele dava aulas. Isso foi considerado pela investigação, que ele já vem do dronismo lá desde 1990. A investigação chegou a considerar esse ponto, porque me parece que a investigação apontou muito, ele é o culpado e não analisou o histórico dele, né? Porque ele não cometia crime. O relatório deixa entender que ele cometia uma prática ilícita. Só que não, ele comprava, comercializava de uma forma lícita esses drones, né? Para finalizar, já desculpa a demora, nós notamos, a investigação notou que ela deixa entender o relatório, não sei se posso dizer que deixa entender, que essa oficina dos drones, até isso foi noticiado no jornal, seria uma oficina dos drones da determinada utilização para o tráfico de drogas. A investigação chegou a perceber que até no relatório consta que ele fazia aulas, ele dava aulas. Isso foi considerado pela investigação, que ele já vem do dronismo lá desde 1990. A investigação chegou a considerar esse ponto, porque me parece que a investigação apontou muito, ele é o culpado e não analisou o histórico dele, né? Porque ele não cometia crime. O relatório deixa entender que ele cometia uma prática ilícita. Só que não, ele comprava, comercializava de uma forma lícita esses drones, né? A investigação percebeu isso. Eu entendi a sua pergunta. Justamente por ele ter esse conhecimento e ter essa experiência, essa expertise há tanto tempo, é que ele foi procurado para fazer esse tipo de trabalho. Que é um trabalho arriscado, feito por pessoas, né, que não têm o conhecimento que ele tem de preparar os drones. Então isso foi levado em conta, e por esse motivo é que a gente teve tanta certeza que ele participava dessa atividade, justamente por essa experiência dele, por esse conhecimento, por ele poder pegar peças de drones e montar um drone. E isso, nós estamos falando de drones comerciais, onde as ferramentas de forense nos permitem chegar nessas informações. Mas ele, por exemplo, poderia ter preparado um drone sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma placa original de um fabricante desse, pelo conhecimento que ele tem, de muitos anos, e o drone ter feito o mesmo trabalho que um drone comercial fez. E esse drone pode estar até apreendido com a gente aqui até hoje, e a gente não tem acesso a essas informações. Inclusive, eu tenho vários modelos de drones que ele fez, e são drones que foram feitos de forma artesanal. Ele pegou peças e foi montando. Então, eu acho que
o conhecimento dele foi preponderante para comprovar a participação dele. E ele ter sido procurado pelo mundo criminoso para fazer esse tipo de atividade, com certeza. Pela sua expertise agora que o senhor falou, desses anos de prática, o senhor acredita que ele possa ter feito essa manutenção, essa situação, sem saber que isso seria utilizado para carregar drogas? A investigação, a gente chegou a ter um contato com ele, e ele, talvez ele não se recorde disso, mas ele chegou a conversar comigo numa situação onde ele expunha exatamente um problema onde pessoas... Pela sua expertise agora que o senhor falou, desses anos de prática, o senhor acredita que ele possa ter feito essa manutenção, essa situação, sem saber que isso seria utilizado para carregar drogas? A investigação, a gente chegou a ter um contato com ele, e ele, talvez ele não se recorde disso, mas ele chegou a conversar comigo numa situação onde ele expunha exatamente um problema onde pessoas cobravam o drone dele e ele precisava dar uma resposta. Então, isso não foi determinante, mas foi o que deu um indício de que nós estávamos investigando a pessoa correta. Depois desse contato pessoal que eu tive com ele, onde ele mencionava essa questão aí, que ele estava sendo cobrado por alguns drones com muita veemência, assim, e ele precisava dar uma resposta. Então, eu acho que isso foi o que nos deu o norte. Assim, essa é a pessoa que faz a manutenção, que prepara os drones para a facção. Então, isso com certeza. O senhor poderia explicar quando foi feito esse contato? Foi naquele depoimento lá na especializada? Não. Foi antes daquilo. Eu acho que eu cheguei a colocar algumas fotos ali que eu tirei enquanto eu conversava com ele. Eu segurava o celular e tirei algumas fotos dele, do veículo dele ali. Acho que está em alguns dos relatórios. A gente mencionou que foi um primeiro contato que a gente teve com ele, até para saber se a gente estava, se ele não era simplesmente uma pessoa que dava manutenção, ele tinha uma empresa que dava manutenção em drones, ou se ele participava. E nessa conversa informal ali com ele ali, né, dizendo que precisava com uma certa rapidez um drone ficasse preparado, ele nos disse que ele já estava sendo cobrado. Então, tem umas fotos ali do momento esse que a gente se encontrou pessoalmente. Nesse relato informal, a delegacia se fez passar por algum tipo de cliente, ou ele falou sabendo que o senhor era um policial? Não. Ele não sabia em nenhum momento, mesmo porque foi um encontro tecnicamente casual, né? Eu não me identifiquei, eu também estava no mesmo local onde ele buscava Não sei. Posso esclarecer depois. Eu lhe pergunto que no depoimento lá que ele deu na especializada, ele falou sobre essas ameaças, né? De repente poderia ter tido uma confusão de sua parte. Ele relatou isso, e que isso aconteceu após a veiculação em várias matérias de jornal. Não, foi antes. Foi antes. antes. Eu fui levar um drone no... Depois eu falo. Sim. O senhor lembra desse depoimento dele lá, que ele falou sobre essas ameaças que ele teria sofrido? Eu lembro que ele tenha comentado alguma coisa assim. Não, eu me lembro disso aí, tá. Não, sem mais perguntas, gente. Obrigado, Alexandre. Está encerrado o depoimento, está liberado, Alexandre. Muito obrigado. Pela defesa do réu Luiz. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Doutor, o senhor chegou a participar do cumprimento do mandado na residência do senhor Luiz Lopato? É a residência em Cachoeirinha, certo? Certo. Sim, participei. Presenciei. O senhor lembra, recorda, se foi apreendido algum bem ilícito lá no momento da apreensão? Pelo que eu me recordo, foram apreendidos basicamente drones e outras peças relacionadas. Diversas relevantes. O senhor falou que foram feitas diversas investigações com quebra de sigilos e informações telemáticas. O senhor lembra se alguma dessas informações tinha alguma vinculação entre o acusado, o Márcio, e o Luiz Volpato? Pelo que eu me recordo, o drone
utilizado para a entrega de entorpecentes passou pela residência do Luiz, até porque senão não ia ser necessário o cumprimento de mandado de busca, né, se não tivesse nenhuma ligação. Não, eu quero saber em relação às ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp e outras formas de prova. Não me recordo, teria que fazer o acesso aos relatórios. Como transcorreu alguns certos tempos, eu não consigo recordar com detalhes as ligações. Se tivesse, estaria no processo. Se houvesse essa ligação, esse fato de ligações e mensagens, isso estaria registrado no processo? Não sei te informar, o senhor, doutor. O senhor sabe me dizer se durante a investigação foi requerida alguma quebra de sigilo bancário ou telefônico do senhor Luiz Volpato? Não recordo, doutor. Especificamente em relação ao seu cliente. O senhor tem conhecimento técnico a respeito das informações prestadas que estavam dentro dos drones? Não tenho conhecimento. Esse tipo de informação quem detinha era um outro colega que tinha maior especialidade, conhecimento técnico dessas questões. O senhor sabe se o senhor Luiz compareceu espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimento? Não me recordo. Se não me engano, eu não tomei o depoimento dele. Ele prestou depoimento na delegacia especializada e ele informou a procedência, informando o número de telefones e nome das pessoas que supostamente teriam entregue os drones para conserto. O senhor sabe dizer se a especializada levou ao final essa investigação de buscar as informações desses números que ele apontou? Não, como eu disse, eu não sei lhe dizer, eu peço desculpa, mas o que eu sei é que ele teria uma espécie de oficina e que estaria com diversos drones lá fazendo a manutenção. O senhor falou que teve lá no local, lá na hora do mandato de busca, do cumprimento do mandado. O senhor conseguiu verificar se lá existia modelos, já era modelismo, existia aviões pendurados no teto, que dessem a entender que ele praticava isso atualmente? Pelo que eu me recordo, ali essa espécie de objeto. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Como era o nome do colega do senhor que tinha conhecimento técnico? É o Alexandre Clentes. Se não me engano, ele também foi intimado para prestar depoimento. Com relação ao réu Luiz, o que o senhor lembra é que ele tinha uma oficina de conserto de drones, isso não? Isso mesmo, prestava assistência técnica. O senhor sabe dizer como é que se chegou a ligação dele com os fatos indicados na denúncia, ou com isso o senhor não teve contato na investigação? Eu cheguei a ler, à época, as investigações e, salvo engano, tinha até imagens. Eu acho que foi pelas coordenadas do drone que ele teria passado nesse endereço do Luiz. Ele teria decolado e voltado ali, isso? Pelo que eu me recordo, seria isso. Mas como o objeto, no meu caso, era mais as compras praticadas pelo Márcio. E como acho que foi a prisão preventiva decretada nele, eu fiquei mais atento a ele, assim, de memória. Pode encerrar a gravação. Prejuízo entre o senhor e Luiz Antônio Volpato. Essas três acusações aqui são verdadeiras? Nem conheço esse Volpato aí, senhor, eu nem sei quem é. Traficante também não sou. Tá. Com relação ao Luiz Antônio Volpato, o senhor não conhece ele? Não conheço esse senhor que apareceu, eu nem sei quem é. Não sabe quem é. Nunca conversou com ele. Como? Nunca conversou com ele. Não. Tá. Qual que era a sua fonte de renda, Márcio, nessa época? 1.200. Só para reiterar, doutor, o senhor alguma vez fez algum tipo de aula? Conhece o senhor Luiz Volpato de algum lugar? Como eu já lhe falei, eu nem conheço esse senhor aí, nunca vi na minha vida. Nunca falou por telefone, nunca buscou orientação sobre drone, nada? Eu não, eu nem sei quem é esse cara. Não sei quem é. Sem mais, Não, gente. Obrigado por isso. Pela defesa do próprio réu, Márcio.
Márcio, eu vou fazer algumas perguntas sobre o fato e algumas perguntas circunstanciais também.